Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1, está escrito: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: Escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Seja muito bem-vindo. Esse é o último vídeo dessa série que nós estamos fazendo sobre o livro de Jó e talvez também seja o último vídeo do ano de 2025. Espero que você tenha sido ajudado com as exposições que nós estamos fazendo sobre o livro de Jó, sobre as questões que são complexas, sobre o problema do mal, sobre a integridade do Senhor em meio às adversidades. Mas eu sei que certamente o livro de Jó tem muito a nos ensinar e quem sabe nos próximos meses, no próximo ano, a gente pode continuar falando sobre outros livros e sobre outros ensinamentos que nós podemos absorver das Escrituras. Mas então, o contexto que nós estamos aqui sobre o último capítulo é exatamente o final do último vídeo que nós lemos no último texto. Deus havia falado com Jó em meio ao redemoinho, havia apresentado 70 perguntas, cerca de 70 perguntas para as cerca de 28 perguntas que Jó tinha feito ao Senhor ao longo de todo o seu livro. E agora Jó, ao perceber a grandiosidade de Deus, ao perceber a pequenez da condição humana em relação ao Deus que é soberano, que dirige toda a humanidade, toda a realidade, agora Jó não tem outra coisa a dizer a não ser a isso que nós lemos no versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quando o homem tem um contato direto com a presença de Deus, ele só pode fazer aquilo que Jó mesmo disse. Bem sei que tudo podes. Deus pode todas as coisas e nenhum dos planos que Deus tem pode ser frustrado. Então a melhor coisa que nós temos para fazer ao conhecermos a Deus realmente é nos submeter àquilo que Deus deseja. E a submissão é uma palavra que não é muito querida nos dias de hoje, não é mesmo? Mas em sua origem, submissão tem a ver com se submeter à missão. Pegar a missão, entender a missão que Deus tem para nós e realizá-la e estar nessa mesma visão. Jó entende que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E uma vez que os planos de Deus não podem ser frustrados, então a opção mais sábia a ser feita para alguém que busca a sabedoria, como nós que estamos lendo esse livro, é se submeter, é entrar nessa mesma visão e buscar realizar os planos de Deus, porque certamente são bons e não podem ser frustrados. Depois já fala aquilo que Deus tinha perguntado: quem é este que tenta, sem conhecimento, encobrir os meus planos? E Jó reconhece que, na verdade, ele não entendia, ele tinha falado aquilo que ele não entendia, e agora ele tinha se arrependido no pó e na cinza. E uma das partes chaves desse texto é aquilo que ele fala no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Conhecimento de Deus. Essa é a parte chave do texto de Jó. Jó antes apenas ouvia falar de Deus. Agora ele tinha a presença, de fato, manifesta de Deus em sua vida. Ainda que ele tivesse perdido muitas coisas, nós vemos aqui que ele foi restituído, ainda que ele passasse por grandes sofrimentos, por grandes lutas, agora Jó tinha conhecido Deus como ele é realmente. Então, às vezes, aquilo que pode vir de mal para nós, na verdade, pode ser transformado em bom quando nós ressignificamos aquilo que nós passamos para a vontade de Deus, realmente. Eu posso falar sobre uma parte da minha vida mesmo, quando em 2023, em julho desse ano, eu perdi minha mãe vítima de um acidente. Eu poderia ter feito contrário a Jó e ter amaldiçoado a Deus, ter blasfemado o seu nome e ter perdido todo o relacionamento que eu tinha com ele. Mas eu decidi, inspirado no livro do Jó, realmente, e também com a ajuda do Espírito Santo, não perder o relacionamento que eu tinha com Deus, não negar ao Senhor e assim, entendendo que Deus é quem dá as coisas boas e também nós podemos receber as coisas más dele, entender que somente nele nós temos a proteção. Então, quando Deus resolveu tirar a vida da minha mãe em 2023, eu decidi, assim como Jó, não perder aquilo que eu tinha mais precioso, que era a vida com Deus. E eu decidi me submeter à visão de Deus, que era os planos de Deus, que são muito maiores do que os meus, e a
ao final daquele momento de dor, de luto, eu pude fazer o mesmo que Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir, agora eu conheço de vê-lo. Antes eu conheci de Deus só de ouvir falar, antes eu conhecia só de ouvir, mas agora quando eu perco a minha mãe e quando eu tenho o Espírito de Deus me consolando, me confortando, agora eu posso dizer mesmo que Jó. Eu conheço a Deus porque Ele se fez presente comigo nesse momento de dificuldade e me ajudou e me permitiu que eu saísse desse momento de grande crise que foi o ano de 2023. Mas continuemos, versículo 7. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra você e contra seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Então ele faz o temanita, Bildade e o suíta, e Zofar, Naamatita foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Vocês lembram que eu havia dito no primeiro vídeo que Jó tinha um papel sacerdotal? Ou seja, Jó, quando os seus filhos faziam ceias e eventos em sua casa, Jó ia de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus, holocaustos, para que, se os seus filhos tivessem cometido algum pecado, algum engano, Jó, através do seu papel sacerdotal, através de alguém que tem acesso a Deus, haveria de interceder em prol dos seus filhos. E aqui é o mesmo que Jó também faz com os seus amigos. Ele faz Bildade e Zofar. É interessante que aqui Deus não menciona o nome de Eliú, o mais novo, e que havia dito a última palavra sobre a sabedoria, que havia dito algumas coisas sobre ele ter esperado a voz de experiência, e depois de não ter ouvido a sabedoria das pessoas que eram mais experientes, ele tenta defender a Deus e condenar a Jó. Talvez seja por isso que Deus não menciona Eliú. Talvez seja por isso também que Deus condena a conduta dos amigos de Jó, porque eles não falaram aquilo que era bom com Deus e também falaram aquilo que era ruim contra Jó. Mas ainda assim, Deus, em sua misericórdia, decide perdoar aos amigos de Jó e pede que Jó se interceda em prol dos seus amigos para que assim eles pudessem ser perdoados, como de fato acontece. Continuemos agora o versículo 10 em diante, que é a última passagem desse livro. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Então vieram a ele todos seus irmãos, todas suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um olhar de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntos de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda chamou de Késia e a terceira Keren Hapuk. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança de seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Nós seremos capazes de fazer como Jó, de em meio às adversidades, de meio ao momento de maior dor e luto e conflito, orar, interceder em prol dos nossos amigos? Jó fez isso. E enquanto ele fazia, Deus restaura a sua sorte. É isso que nós lemos aqui no versículo 10. Então existe sim um poder em interceder, um valor em estar na brecha em prol das outras pessoas, como Abraão em prol de Ló, é estar nesse momento de interceder, de estar buscando o bem do outro. E Jó, ao fazer isso, tem a sua sorte restaurada. Deus age com misericórdia na vida de Jó e dá o dobro para ele. Vocês lembram que nós lemos no capítulo 1, no primeiro vídeo dessa série, que Jó tinha a metade de tudo aquilo que Deus havia dado a ele. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Agora Deus restaura com um dobro para Jó. Isso nos faz mostrar que Deus também é o Deus da restituição, o Deus da reparação, aquele que restaura e repara tudo aquilo que está fora do seu lugar. Mas algo interessante de ser pontuado aqui, que diferentemente dos seus bens, das suas posses, Deus não restaura de forma dobrada, talvez, aos olhos humanos, os seus filhos. Jó havia tido, em primeira instância, 7 filhos e 3 filhas. Eles haviam perdido a vida no momento de dor, e depois
Deus também restaura na mesma quantidade, 7 filhos e 3 filhos. Deus, será que se esqueceu de fazer o dobro? Eu creio que não. Na verdade, algo que eu aprendo com o Hernando Dias Lopes também, é que quando nós temos uma vida com Deus, quando nós perdemos alguém, nós não perdemos elas, porque elas não estão perdidas, elas estão com Deus. Jó não perdeu os seus filhos, e Deus mostra isso porque Deus permite com que ele tenha novos filhos, 10 novos filhos, mas os seus outros 10 filhos que ele havia perdido, entre aspas, não estavam perdidos de fato, porque eles estavam em Deus. Então, eu também queria trazer essa mensagem de conforto, que eu aprendo também com o Douglas Gonçalves, e consolo para aqueles que perderam alguém especial, um ente querido, como eu perdi a minha mãe, em 2023, como eu mencionei a vocês. Elas não foram perdidas se de fato estiveram em Deus, se estavam em Deus, porque não eram a Deus, mas um até logo. Então que nós possamos ter essa mensagem de consolo, conforto em nossa vida, em nosso coração, que nós, assim como Jó, possamos nos submeter aos planos de Deus, porque são bem maiores do que os nossos, que nós saibamos a importância de nós intercedermos em prol da vida das outras pessoas, e assim temos essas palavras de consolo em nosso coração. E para finalizar, essa mensagem não podia fazer outra coisa senão fazer uma oração. Então, se você pode, feche seus olhos para que nós possamos concluir essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças sobre este estudo que nós fizemos em prol do livro de Jó, que o Senhor venha aplicar tudo aquilo que nós aprendemos aqui em nossa vida, que assim como Jó, nós saibamos a importância de nós sermos pessoas retas, íntegras, que temem ao Senhor e que se afastam do mal, que nós façamos um voto com nossos olhos, assim como Jó fez, de não olhar a outra pessoa com os olhos de cobiça, que nós, ainda que nós não saibamos o porquê das coisas, como Jó não soube o porquê do sofrimento, da sua causa, nós façamos como Jó, de nos submeter a Ti, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor venha nos consolar, aqueles que perderam alguém, que talvez houveram de perder alguém recentemente, com a certeza de que quando as pessoas estão em Deus, elas não são perdidas, mas são levadas para Ti. E nunca é um adeus, mas um até logo. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos revelar a sabedoria que está oculta em Ti. E nós abençoamos cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha, comentar, se inscrever e compartilhar para que essa mensagem se entregue para mais pessoas. E nos vemos nos próximos vídeos.